Olá, amado de Deus, mais um dia e mais uma reflexão. Dessa vez nós vamos estudar sobre Apocalipse, um livro aberto. Muitos acontecimentos ocorrerão em breve. Nosso Deus conhece o futuro da humanidade. Na Bíblia podemos encontrar esperança, vida e paz. O Apocalipse é a última parte, o último livro dos 66 livros que compõem a Bíblia. No Apocalipse Deus fala de maneira poderosa. No Apocalipse, todas as mensagens da Bíblia alcançam a culminação. Como esse livro chegou até nós? O que ele revela? Quem é o seu autor? Qual o personagem principal? Em Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 2, diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Que maravilha! O Apocalipse é a revelação de Deus para os seus servos. Olha, lá em Daniel, quando Daniel estava sem entender a profecia, o anjo chegou até ele e disse o seguinte: Daniel, fecha o livro. Não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. Mandou Daniel fechar o livro. Uau! Mandou Daniel fechar o livro. Por quê? Por causa da visão das 2.300 tardes de manhã. Isso estudaremos em outro tempo. Mas o que quero dizer é que foi fechado o livro. E o livro foi aberto através de João. O livro é o Apocalipse. Por isso é muito importante você estudar Daniel e Apocalipse junto, para que a sua mente possa abrir e o seu coração possa florar e a palavra de Deus possa ser apresentada a todos os servos de Deus aqui na terra. Em Apocalipse 1, versículo 9, João disse: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro da aflição e do reino e da paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Olha, João estava preso na ilha de Patmos. Por quê? Por causa do Evangelho, por causa da verdade, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Patmos era uma ilha rochosa no mar Egeu, Grécia atual. Era a prisão de máxima segurança. Domiciliano, o imperador, que o baniu para lá. Aqui, na última parte da Bíblia, Deus concentrou mensagens proféticas para você e para mim hoje. A quem Deus prometeu uma bênção especial? Deus prometeu uma bênção especial, mas a quem foi que ele prometeu essa bênção especial, queridos? Apocalipse 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado aqueles que leem e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Está você hoje preparado para o tempo? O tempo está próximo. Preste atenção em tudo que está acontecendo na nossa vida. Bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem e que guardam. Sem dúvida, a razão principal da bênção ao estudar o Apocalipse é o seu conteúdo. Que método usava Jesus para explicar a profecia? Lá em Lucas 24, 27, diz o seguinte: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Jesus buscou o que os outros escritores da Bíblia haviam dito sobre o tema. Seu método era permitir que a Bíblia explique a si mesma. A chave que abre os mistérios do Apocalipse está no estudo do Antigo Testamento. Dos 404 versículos, 276 são citações dos outros autores. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 12, diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Que método Deus usou para dar a João a revelação do Apocalipse? Diríamos hoje que Deus revelou o Apocalipse por meio de impressões audiovisuais simbólicas. Por que Jesus falou por parábolas? Olha o que diz em Lucas capítulo 8, versículo 10. E ele diz: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Querido Deus, Jesus nunca quis que você não entendesse as parábolas. Pelo contrário, o problema de entender as palavras de Jesus, entender as palavras de Jesus, é o coração. Quando o seu coração está duro, dificilmente você consegue entender as palavras de Jesus. Jesus falou por parábolas, para que as entendesse somente aqueles que estavam relacionados com as coisas espirituais. Os símbolos não impedem a compreensão, porque a Bíblia nos dá o significado. Um exemplo: animal. A Bíblia fala sobre animal. O que significa animal? Lá em Daniel capítulo 7, versículo 3, diz assim: disse-me assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e a pisará aos pés e as fará em pedaços. Animal significa rei ou reinos. Uau, que bacana! E mais, e água? O que significa água?
Qual o significado de água na Bíblia? Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, água significa povos, multidões, nações. Olha só o que diz. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Povos, multidões, nações e línguas. Não é língua estranha, são línguas estrangeiras. Dia. O que significa dia em profecias? Qual o significado? Dia profético. Lá em Ezequiel capítulo 4, versículos 6 a 7, diz assim, e quando cumprires eles, estes tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias, um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. Aqui, dia, um dia, em profecia significa um ano, 40 dias, 40 anos. Aquele que, lá em Pedro, que diz um dia, para Deus é como se fosse 1000 anos igual um dia, ali está dizendo que Deus está acima do tempo. Deus está sempre acima do tempo. Por sinal, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas em profecia, um dia equivale-se a um ano. 40 dias, 40 anos. De que coisas Deus nos adverte ao interpretar a profecia? 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 diz o seguinte, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, a própria Bíblia, ela se interpreta por si mesma. É a própria Bíblia, ela que nos dá a interpretação das profecias. Apocalipse capítulo 22, 18 a 19. Porque eu testifico a todos aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Uau! Que impressionante! Você não pode acrescentar, você não pode tirar o que está escrito na Bíblia. Olha, no Velho e no Novo Testamento. Fechou. É o livro de Deus. Não pode nem acrescentar, nem tirar. Entendeu? Não pode acrescentar, nem tirar. Muito bem. Jesus faz uma promessa especial aos que lhes obedecem. Quer você receber uma promessa especial de Jesus? Então obedeça a Ele. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Impressionante. Como guardaste a palavra da minha paciência. A paciência de Deus tem limite? Sim ou não? Tem. A paciência de Deus acabou o limite com Caim, que matou Abel. A paciência de Deus acabou com Sodoma e Gomorra. Paciência teve limite. O limite ali para Sodoma e Gomorra chegou ao fim. Para o mundo, na época de Noé, e tantas outras coisas que vocês já viram. É incrível. A paciência de Deus também tem limite. Cria nisso. Amigos, a partir de hoje nós vamos estudar cada um tema sobre o Apocalipse. É importante estarmos com bastante atenção sobre essa mensagem que está escrita em Apocalipse, no último livro da Bíblia. Ela é a revelação de Deus para o seu servo. Se você é o servo de Deus, preste atenção no livro do Apocalipse. Estude com bastante oração e com humildade de coração. Falando nisso, vamos orar? Oremos. Pai querido, que todos os nossos amigos e irmãos que estão agora ouvindo essa mensagem possam se atentar mais à Tua palavra no Apocalipse. Procurar entender, compreender e colocar em prática de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, eu peço a vocês que gostem do meu canal, que possamos levar essas mensagens a mais e mais pessoas. Compartilhe, inscreva-se e dê seu like. Tamo juntos.